Olá, Pricers do Brasil, do universo e das galáxias. Estamos aqui para mais um episódio do Pricing Cast e hoje o nosso co-host é o excelentíssimo senhor Fábio Pinheiro. Vamos lá, Fábio. Fala, galera. Muito bom estar aqui com vocês para mais um dia de Pricecast. E hoje, Wilson, será que vai ser polêmico? Velho, nem te digo. Eu vou falar só o currículo do nosso convidado aqui, só para eu até peguei uma cola, né? Porque o cara, quando é régua alta, a gente tem que ter uma colinha. Vamos lá. Engenheiro, MBA em Marketing e Inteligência Artificial Machine Learning. 15 anos de carreira, é mais um Jurássico também junto com a gente, né? Em Pricing Revenue Management, já atuou em consultoria B2B, B2C, bens e consumo, varejo, atacado e indústria, o cara já jogou nas 11. E eu vou deixar ele falar um pouquinho, que ele sabe muito mais do que eu sobre esse assunto. O senhor André Keppel. Obrigado a todos. Uma salva de palmas para o André Keppel. Seja muito bem-vindo, André. Obrigado. Fala um pouquinho de você aí, André. Bom, eu tenho, como você falou, né? Eu tenho bastante experiência em pricing e também em revenue management. E tenho uma verdadeira paixão por modelagem, por toda a parte de matemática, né? Modelos estatísticos, né? E assim, eu caí no pricing, assim, como todo mundo cai, ninguém planeja, ou pelo menos os jurássicos nunca planejaram para o período triássico, né? A gente acaba caindo. Mas foi bem interessante que eu estava no meio do meu estágio de MBA, né? E eu tinha lido Kotler, né? E eu sou engenheiro, né? Então, para mim, fazer o MBA em marketing foi, assim... Fora da caixa. Foi fora da caixa demais. E eu estava lá trabalhando, né? E trabalhando no lançamento de 2 carros de alta gama da Renault. Eu tive a oportunidade de trabalhar lá fora, né? Lá na França. E aí eu falei, cara, como é que eu precifico esses carros que vão ser lançados? E comecei a buscar lá dentro tudo que tinha e tal. Fui ler o Kotler e falei, tem muito pouca literatura nesse negócio, eu vou inventar uma teoria. Eu achei que eu ia inventar uma teoria de price. Anos depois eu descobri que já tinha, né? E aí foi bem legal, comecei a estudar, né? E foi assim que fui começando, né? E fui caindo, empresa após empresa, trabalhando sempre com precificação, até um dia que eu assumi um cargo de coordenador de pricing na Legrand, né? Então foi lá que eu comecei oficialmente a estar em pricing, mas eu já estava antes... em pricing há muito tempo. E já era pricing da maneira que a gente conhece hoje, ou era pricing ainda aquela história da bicicleta de roda quadrada, né? Tá começando assim, como é que era quando você chegou lá na igreja? Era rudimentar, era basicamente fazer lista de preço, ajudar no budget e aí revisar a política comercial. Então, assim, ninguém imaginava na época, ninguém falava de IA, ninguém falava de modelo, era Excel mesmo na veia. Mas muito legal também, uma ótima oportunidade de avançar, né? E depois você foi para onde? Depois Legrand, aí depois na Legrand foi a história, né? Eu comecei a gostar tanto que eu li muito livro de pricing, né? Li, comprava tudo da Amazon, tudo em inglês. Porque não tinha literatura no Brasil, né? Não tinha. E aí eu falei, cara, eu vou fundar uma consultoria. e aí eu falei, cara, consultoria vai ser difícil fundar, eu sozinho aqui, sem capital. E aí eu falei, eu vou fazer esse tal da PPS, eu vou fazer um curso da PPS. Eu paguei do meu bolso um curso da PPS. E aí eu falei, cara, tem muitas consultorias aqui, acho que eu vou mandar currículo, né? Aí achei uma consultoria brasileira, né, a Quantis e tal, mandei currículo, 4 meses depois a gente tava conversando, aí eu virei consultor, sócio consultor da Quantis na época, né? E foi bacana, assim, foi um período que eu trabalhei em muito projeto, então toda essa experiência de B2B, B2C, varejo, atacado, todos os mercados, assim, serviço, educação, eu atuei, né? E aí uma coisa que era legal, assim, eu acho que como consultor, é que eu sempre chegava e tinha um desafio que era quase que impossível. O prazo era muito curto e tudo. Então eu comecei a usar machine learning lá em 2013 para tentar resolver o meu problema de tempo, né? Para entregar rápido o que eu tinha que entregar, né? Então era interessante, porque na época, por exemplo, meus colegas, a gente fazia assim 300 slides para apresentar para um cliente para achar insight. Aí eu falei, acho que eu vou fazer um modelo de machine learning aqui, eu vou começar a buscar esse insight. Aí eu apresentava 20 slides, já tinha um insight, já convencia todo mundo que tinha que fazer. Então foi legal, porque foi salvando meu tempo, né? Tornando mais eficiente o meu trabalho. E aí eu saí da Quantis, né? E fui para ter uma experiência de implementação mesmo diária na Roche. Aí eu fui trabalhar no setor de farmacêutico, né? Aí eu fui criar área, criar processo. Aí você pegou do zero? Peguei quase que do zero, né? E foi interessante, né, criar time, educar time, treinar.
Aí saí da Roche e fui para Heineken, onde eu fui gerente de Revenue Management. Aí eu fui gerente de estratégia de Revenue Management. Aí foi um puta desafio, bem legal. Aprendi muito também. Os caras fazem marketing muito legal, assim, muito poderoso. E foi uma escola também, para mim, de Revenue Management. Eu queria ter essa experiência de Revenue Management. E, por fim, eu assumi agora o cargo de Head de Revenue Management na BASF, onde eu atuo no agronegócio. Também está sendo um aprendizado todo dia, né? É outro mundo, né, cara? É outro mundo. É outro mundo. E fala uma coisa, você falou que você usou Machine Learning lá em 2013. Como que você caiu no Machine Learning, cara? Como é que deu esse insight na tua cabeça? Cara, foi bem interessante, assim, eu tinha que fazer eu tinha um desafio que era o seguinte, tinha um projeto que a gente precisava resolver um problema preditivo, precisava prever o preço do leite no futuro. E era uma bola de cristal. Simples assim, né? Simples Super assim. fácil. E ninguém conseguia, né? Tava todo mundo batendo a cabeça. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou topar essa parada, eu vou fazer esse negócio acontecer. Eu não sabia como. Eu passei um carnaval estudando tudo que eu pude estudar de modelo, de otimização e tal. E aí, na época, assim, tinha o R, mas para mim ainda não tinha... Eu não conhecia como programar o R. Eu comecei a fazer tudo no Excel. Então eu fiz tudo em VBA, rotina de otimização, usando o solver do Excel. E aí eu criei um modelo multivariado, linear, com várias variáveis no Excel. E deu certo. Você quebrou pedra, hein, ele errava por 1 centavo o preço do leite no mercado de atacado. E ficou por 1 ano com uma ótima assertividade. Até que depois o mercado foi mudando muito, né? Você tem que recalibrar os modelos e eu não sei se a empresa recalibrou, né? Muito legal, muito legal. Agora, André, até aproveitando e já começando aí você com uma polêmica aí, você que falou um pouquinho de... Momento polêmica. Opa, você falou um pouquinho de inteligência artificial também e modelagem, então só para reforçar e relembrar o tema hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre modelos de resposta a preço. E aí eu queria começar com a seguinte pergunta, o que é modelos de resposta a preço, André? O modelo de resposta a preço é uma simplificação da realidade. Então, tudo que a gente faz, até o ser humano, ele simplifica a realidade para tentar tomar uma decisão. A gente muitas vezes não sabe como a nossa decisão é tomada, porque tem vários inputs ali. E não é diferente. Quando você quer racionalizar a tomada de decisão, você vai criar um modelo. Então, existem vários modelos econométricos que você pode usar, né? Então, modelos Logit, modelos lineares, né? Mas também existem modelos mais complexos, né? Então, por exemplo, você pode estar falando hoje de modelagem com redes neurais, né? Então, assim, hoje, com inteligência artificial, a coisa se complicou de uma forma enorme, mas você ganha mais assertividade, né? Então, o paradoxo que hoje existe, que eu acredito na modelagem, é a explicabilidade dos modelos, né? E assertividade. Então, quanto mais assertivo, menos explicável é, e é mais difícil para o elemento humano, decisor ali da empresa, acreditar que a coisa foi bem feita, acreditar que vai dar certo, né, o modelo. Ou seja, o cara não bota uma fé, né? Ele olha aquilo ali, como o ser humano tem medo do desconhecido, a gente falou isso em outros episódios, o cara olha aí, fica meio desconfiado, é isso? Fica desconfiado. E eu acho que todo ser humano ficaria desconfiado diante de uma solução caixa preta, vamos falar assim, né? Eu vejo muita gente falando sobre isso, né? Eu vou usar alguns algoritmos para poder resolver um determinado problema, mas no final do dia, eu concordo também com o André que no estágio que a gente está de maturidade, de organizações também, a gente tem que buscar o equilíbrio entre o que eu consigo explicar versus o melhor modelo matemático e tentar talvez achar aqui um equilíbrio, porque no final do dia, não necessariamente aquilo que eu consigo explicar vai apresentar o melhor resultado. Então, como é que você, aos poucos, vai achando esse ponto de equilíbrio que é meio que difícil, mas é um caminho, é uma jornada para. Mas, André, falando nisso, e aí eu queria voltar já numa outra polêmica, então, assim... polêmica atrás de polêmica. Mas... Caramba, é o ratinho do Price. Existe o ponto ótimo, então? Existe acertar o olho da mosca lá, que todo mundo fala, vou achar o ponto ótimo. Vou achar o preço ótimo. O preço ótimo. Existe ou não existe? Ou é falácia? Se a gente tivesse, talvez, no mundo de Adam Smith, né, onde ele simplificava pra caramba para conseguir introduzir as ideias dele, era modelo simples, fazia sentido. Talvez tivesse um preço ótimo. Mas, assim, a gente sabe que a realidade ela é multivariada. O mundo é VUCA. Então, assim, não existe como você ter soluções determinísticas no mundo de hoje. As soluções são heurísticas. E quando você fala de soluções heurísticas, ela tem infinitos, às vezes, máximos globais. Quando eu falo máximo global, por exemplo, assim, eu quero otimizar
por exemplo, a minha rentabilidade. Então, a minha função objetivo, né, a função que eu estou usando no modelo é a rentabilidade. Bem simples assim. Então, se eu quero otimizar, eu vou procurar um máximo de rentabilidade. E eu tenho uma curva. Só que essa curva ela não é conhecida. Quem vai conhecer o que vai acontecer amanhã? Então, você sempre, o ser humano e todos os modelos de machine learning extrapolam o passado para o futuro. Então, se um evento não detectado acontece, ele vai errar. Então, a robustez dos modelos é um trabalho, assim, de fato, muito importante. Só que, assim, é difícil você ter robustez em modelos de resposta a preço quando você não tem todas as variáveis mapeadas. Então, o desafio de hoje das empresas é estruturar dados, né? Às vezes a empresa tem muito dado, mas não é estruturado, né? Então, eu acredito muito que os ótimos existem, só que eles não podem ser conhecidos, né? Então, uma vez que ele não pode ser conhecido, a gente tem que saber trabalhar com a melhor solução possível, a solução mais explicável e a solução mais racional para a tomada de decisão. Então, é aquela história, o ótimo é inimigo do bom. Então, hoje a gente acaba ficando com o bom, mas um bom bem explicado, um bom bem argumentado, vale muito mais do que um ótimo que ninguém acredita, não é verdade? Eu concordo. E no final do dia, às vezes a gente fica tão preso a um número exato, né? Mas no final do dia, você criar alguns modelos ou tentar buscar trabalhar com um modelo para te dar uma referência de banda, eu gosto de uma abordagem do Gui que ele fala, fazer exercícios teóricos aqui. A gente sabe que na prática alguns imprevistos podem acontecer, mas é melhor você criar alguns exercícios teóricos, mas tendo em mente que é um range, né? E que também o que o André falou, né? Pô, existe... Eu não tenho todo o domínio de todos os dados. Eu posso prever que amanhã vai chover 10 milímetros, mas no final do dia chove 200, né? Ou se concentra aquilo tudo em uma determinada região, que é uma determinada região estratégica para você. Então, eu concordo que é por aí, mas é melhor do que não ter nenhuma informação para uma tomada de decisão. E aí virar eu acredito que... Aí vira jogo de tarô, sei lá o que vira. Aí você vai no oráculo, né? O cara vai lá, o best guess pricing, né? Chama aí o mestre dos magos aí, chama o bruxo aí pra falar o que vai dar amanhã, né? Vai fazer você ficar rodando. É que quando o oráculo morre ou vai embora da empresa, vamos falar assim. Já era. Quem que é o novo oráculo? Não se sustenta, né? Então, enquanto eu não tenho esse oráculo, nem você, Wilson, nem você, André, também, então vamos fazer alguns modelos, né? Caminha por aí. Exatamente. Então, eu acho que esse negócio do preço ótimo é perigoso, né? Até a gente querer cravar em um preço, porque a gente sabe que, vamos imaginar um país do tamanho do Brasil. O que é um preço ótimo? Dentro de um país de dimensões continentais, né? A disposição de pagar muda muito, ela muda muito de bairro para bairro, imagina de estado para estado, né? Então essa história de a gente fazer a modelagem, definir ranges de preço, né? As faixas de preço, é bacana porque você pode não só está trabalhando com preço assertivo, mas também você pode dar alguma manobra para a própria equipe comercial usar isso em campo, né? Quando você dá o limite para ele, né? Você tem o target price, o floor price ali, onde ele pode brincar no meio, porque você quer matar a equipe comercial, você não dá autonomia para ele, né? Então ele tem que ter um mínimo de autonomia, mas uma autonomia factível, não só aquela autonomia de vender, mas vender dentro de uma ciência que foi feita, né? E aí eu queria saber de você, como é que você consegue fazer isso, né? Através da modelagem, né? Como é que você consegue transpor a ciência para ser executada na ponta pela área comercial? Então, essa é uma excelente pergunta, porque é justamente o que eu ia acrescentar, né? Não adianta você ter um robô, vamos falar assim, o melhor sistema de inteligência artificial do mundo para definir o preço ótimo, se a execução não é um sistema de inteligência artificial executando. Então, o que acontece, vai ter um gap de execução, você vai gerar esse erro, vamos falar assim, estatisticamente, esse erro vai alimentar o seu sistema de predição e vai alimentar com o erro e ele vai começar a se adaptar a uma não execução humana. Então, todo modelo de inteligência artificial aplicado para pricing, enquanto a execução não for drivada por metodologia, processo, de uma forma coerente, ele vai começar, ao longo do tempo, gerar erros que vão alimentar o sistema e ele vai começar a divergir. E aí o cara começa a falar que não funciona. Não funciona. Ele se adapta à ineficiência operacional da execução. Então, assim, eu acredito fortemente que a inteligência artificial vai mudar e vai revolucionar a execução de preços no mundo. Como? Através da tecnologia generativa, auxiliando as negociações, né, fazendo o vendedor ter ferramentas de negociação que ele às vezes não dispõe, né,
Dois, substituindo negociações, por exemplo, onde o valor agregado e o esforço é muito grande, né? Então, por exemplo, você não tem um time comercial que atende todos os clientes do mundo, né? Ou do Brasil. Mas talvez um dia você terá. Por quê? Porque você pode criar um canal de vendas que é um canal automatizado, né? E esse canal automatizado, ele vai cuidar daquele cliente que às vezes é um cliente de oportunidade, que é digital. Agora, o cliente de relacionamento ainda vai ser o ser humano, porque o ser humano ainda confia em ser humano, né? Um key account da vida, você diz, um key account. Caramba, esse tema é bem interessante. E aí, André, eu tenho uma dúvida, é o seguinte, por onde começa? Quem está pensando em começar falou assim, caramba, legal, é lá. Mas eu tô aqui, tô na minha área, tô com o meu Excelzinho aqui, o meu SAP, Sistema Avançado de Planilhas. Cheio de planilha lá. Pô, mais uma camiseta que dá para fazer, né? No meio das planilhas lá. E aí, como é que sai, ou como é que faz essa mudança de sair aí de relatórios aí que estão tudo em Excel e começar a migrar para Analytics, começar a trabalhar com os modelos mais avançados e caminhando aí para uma IA generativa aí. Como é que é essa jornada? Eu acho que tem duas jornadas, a jornada do profissional e a jornada da empresa. A jornada do profissional, primeiro ele tem que ter uma sólida formação em pricing, conceituação de mercado, leis de mercado. Assim, não dá para você achar que amanhã você vai saber machine learning e vai resolver todos os seus problemas. Então tem que ter conceitos de pricing, conceitos de mercado. Depois você tem que evoluir para a parte de estatística. Assim, existe um mito de que você consegue pular a estatística e ir direto para IA. Não consegue, né? Porque hoje IA, vamos falar a verdade, IA, o começo do IA, falando de machine learning, eles chamavam de statistical learning, né? Então ainda é estatística. Então eu acho que o profissional tem que passar por isso. E aí ele vai para ferramentas. A ferramenta não é o mais importante. O mais importante é o que queremos atingir, né? Então esse pensamento estruturado, eu acho que é o que o profissional tem que buscar. Se ele é capaz de estruturar caminhos, mesmo que num papel ou no Excel, e fazer isso acontecer de forma processual, ele já está no caminho certo. Depois é uma questão de ferramenta e correr atrás. Agora, a empresa já é mais complicado, porque as empresas, ela tem uma jornada de dados, né? Assim, nenhuma empresa vira Amazon de um dia para o outro, né? Teve todo um processo e teve uma construção de uma estrutura de dados que permite você criar conceitos, criar modelos, testar modelos, né? Então a empresa que quer entrar nessa jornada tem que inevitavelmente passar por a questão de lake, data lake, formatar dados, juntar dicionário de dados, qualidade, data quality, né? Qualidade de dados, processos baseados em dados. Por exemplo, eu vou falar um caso. Se você tem uma empresa que tem todos os dados que você imagina que ela precise, mas os processos de decisão dela não estão alinhados com os dados que ela tem, ela vai jogar tudo fora. Talvez amanhã ela pare de contratar pesquisa, ela pare de fazer o data quality dela. Então ela precisa formatar primeiro os dados, o ambiente de dados, depois mudar seus processos para utilizarem dados, e aí com essa mudança, é uma mudança de mindset. A maior parte, acredito, 90% das empresas estão aí, estão tentando criar essa jornada data-driven. E depois disso, aí, na minha visão, a empresa começa a poder ser um celeiro, né, um ambiente receptivo para IA. Né? Antes disso, acredito que tem muita bateção de cabeça e perda de energia ou de dinheiro em projetos localizados, mas que não vão mudar o ponteiro do pricing. Quando eu falo pricing, eu não estou falando só de pricing, estou falando de revenue management, né? Não vai mudar o ponteiro. Por quê? Porque não adianta você ter uma curva de elasticidade, por exemplo, ter um preço ótimo, como você falou, se você não consegue traduzir isso em ações dentro da empresa, em execuções, né? Se você não consegue convencer o boarding que esse é o preço que tem que estar posicionado. Então tem todo um trabalho anterior, antes de sair ligando a máquina para você usar modelos, né? Você tocou num ponto importante que eu queria tentar explorar, porque eu acho que nós que entendemos um pouquinho, não estou falando que a gente entende muito vamos dizer assim, de um processo decisório com base em dados. Às vezes, a galera que nos ouve, mais que está pensando lá só na estruturação do dado, talvez interprete errado. Mas eu queria ouvir a sua opinião, André, porque é o seguinte, eu posso ter dois caminhos. Um vamos fazer um grande projeto de coletar todos os dados e colocar todos os dados em um único lugar, que esse projeto vai demorar 2 anos, vai custar X milhões. Tem um outro caminho que eu conheço os processos decisórios que eu tomo já dentro da organização ou caminhos que eu gostaria de seguir para tomada de decisão. Vamos estruturar os dados a partir desses processos já conhecidos de tomada de decisão.
Qual das duas, quando você fala de estruturação de dados? É esse, vamos numa jornada de pegar um infinito e além e jogar tudo num data lake, um lake house, um data warehouse, ou não? Vamos entender os processos decisórios dentro da organização e a partir deles vamos levar o que interessa para a tomada de decisão. É opção 1 ou opção 2? Eu acredito que são opções iguais, assim. A questão é que depende da empresa, às vezes é uma multinacional, ela tem processos, ela tem uma área global de IT. Então ela está inserida num contexto de harmonização de relatórios e tudo. Então essa empresa ela vai privilegiar a centralização, né? E ela vai privilegiar a harmonização de dados. Então ela vai entrar nessa jornada mais lenta, né? E maior, né? Então para pricing ele vai ter que ficar esperando, né? Agora, eu acredito que tem empresas que não estão nesse contexto, muitas vezes são empresas nacionais ou empresas muito digitalizadas, né? Eu acho que o fator crítico é a digitalização dos processos, né? Essas empresas elas vão estar no ambiente mais de test and go, test and go, test and go. Então, se você trabalhar no modelo de test and go, você pode criar pequenos casos, POCs, né? Point of Proof of Concept. E aí você prova que dá resultado e implementa. Então eu gosto muito desse modelo ágil, né? Esse modelo ágil de testa, implementa, testa, implementa, testa, implementa. Eu acho que ambos são viáveis. Um pouco mais a longo prazo e necessita talvez não perder de horizonte a perda da agilidade, né? Porque às vezes você ingessa muitos processos. E do outro lado, o ponto de também test and go, você pode criar uma míriade de sistemas, soluções, e depois elas não se conversam. Então você pode criar um sistema um pouco caótico. Monstrinho. Um monstrinho. Então tem que tomar esse cuidado também. Criar uma governança de soluções, sabe? Mas como o nosso time aqui é tudo de price, que acaba nos assistindo aqui, e você já trabalhou em consultoria, você sabe muito bem como é que é o mundo do price. Existe uma jornada de convencimento até para acreditar. Então, assim, no final do dia, assim, para esse público, para esse jovem, essa jovem, a pessoa que já tem mais tempo, mas que tá lá, eu quero começar, mas eu não tenho não tenho tanto tempo assim, se é que tem. Por onde você recomenda começar? Eu recomendo começar, como eu falei, conceitos de pricing tem material extenso. Você pode comprar livros, mas você também pode baixar livros de PDF. Então, recomendo ler alguns bons livros, né, de Thomas Nagel, livros clássicos, né? Mas, se você quer entrar no mundo da modelagem, tem cursos gratuitos. Stanford tem cursos gratuitos, muito bons. Tem livros gratuitos também, né? Então, podemos até divulgar depois, mas dá para você fazer essa jornada sem gastar muito dinheiro. Mas aí você precisa do seu tempo. Mas estou falando mais dessa parte aqui também do banco de dados aqui que você falou assim, vai para um cenário que você narrou aí mais de POC ou vai para um cenário de bate lá na porta de TI lá e pede para estruturar tudo? A maior parte das pessoas vão estar no cenário de POC. É isso? Isso, a maior parte. Por quê? Porque a maior parte dos pricers estão no cenário em que eles têm que provar que o pricing dá resultado. Então, nesse contexto, você não vai falar... para eu provar isso eu preciso que você tenha um data lake perfeito. Não. Esquece. Então, faça uma POC. Então, para você que está aí nos assistindo, que está aí, ninguém me entende, ninguém me ouve, ninguém me escuta, ouça aqui a recomendação de um amigo que tem bastante experiência de consultoria e outras empresas e tal. Não tenta você tentar falar, dó, vida, ninguém me entende. Vai pelo caminho de uma POC, começa a fazer prova de conceito, começa a buscar, mostrar um stakeholder. Entendeu? Sai da porta de ficar batendo lá, eu quero milhões para capturar um dado que vai capturar e demorar 2 anos. Vai pra POC. É isso, André? É isso. Então vai pra POC. Vai pra POC? Depende do que é POC. Defina aí então o que é POC para ninguém ficar. Proof of Concept, pelo amor de Deus. Beleza. Começa pequeno, sonhando senão grande. O pessoal começa confunde. Pequeno, sonhando grande. Mas o que você estava falando aqui, eu estava pensando num negócio. O ser humano, quando ativa o cérebro reptiliano, né, que quer as coisas mais fáceis, ele sempre espera que alguém dê o caminho completo para ele, né? A solução mágica, o estalar de dedos, né, do Thanos lá, ou um Messias que aparece, e a gente está sentindo isso quando a gente conversa com as pessoas, tanto sobre modelagem como inteligência artificial, né? E você acha que é um jogo para todo mundo? A primeira pergunta, né? Ou será que o cara tem que entender, como o Fábio mencionou, que é uma jornada de maturação, né? Onde ele começa por um ponto que é muito mais uma autoanálise, né, de onde ele está, tipo a escadinha do Paul Hunt, né, que a gente conhece,
e daí para frente ele segue, ou você acha que não, a modelagem e a inteligência artificial pode ajudar o cara a encurtar alguns caminhos? Que na tua cabeça, como é que isso funciona? Dá para encurtar caminhos. Eu acredito que a inteligência artificial vem para facilitar várias tarefas, e não só em price, mas em todos os segmentos da vida humana, né? Então, há coisas que você... Assim, antigamente, coleta de preço. Vamos falar um exemplo. Antes de ter as APIs, antes de ter Python, a gente sabia que existia tudo isso, a gente ficava entrando no site, pegando na mão os preços e fazendo no Excel. Aí vem um estagiário que sabe Python e faz um web scraper que lê tudo e te dá uma planilha em 3 segundos. Então, esse é um exemplo muito simples do que a ferramenta consegue agilizar, né? Mas, assim, mudar radicalmente o core das decisões humanas vai depender muito da empresa. Da maturidade. Da maturidade. E tem empresas que não vão até o final da jornada e tá tudo certo. Tem empresas que vão ficar no meio da jornada. Tem empresas que nem vão entrar na jornada de IA. E eu acredito que é viável também. Por quê? Porque se você olhar bem, vamos pensar, se a gente pudesse modelar a decisão humana. A decisão humana, ela é complexa, é multivariada, né? Se houvesse um algoritmo que traduzisse essa decisão humana, ele não pensaria diferente de um ser humano. Então, aonde eu quero chegar é, se tiver uma empresa com pessoas que pensam de verdade fora da caixa, que examinam de forma aberta e decidem rápido e testam conceitos e tudo, talvez ela não precise de inteligência artificial, investir rios de dinheiro nisso. Porque ela já se resolve. Porque ela se resolve, porque ela tem pessoas competentes, livres para pensar, para examinar novos cenários, tomando decisões, tomando risco, né? E sendo ágeis nessa decisão. Então a gente chega num nível de não só de maturidade da empresa, mas também o que ela quer. Exato. Né? Então ela sabendo o que ela quer, sabendo onde que ela está, aí ela vai aplicar as ferramentas, que eu entendo que tanto o machine learning como a IA e quanto a modelagem são ferramentas para aplicar no momento que ela precisa, né? Eu acho que isso é bom a gente deixar claro que não adianta você dar uma Ferrari na mão de um cara que não tem habilitação. Não tem. Né? E também não adianta pensar que um dia todas as empresas vão ter igual o Jetsons, assim, uma máquina que vai decidir o preço por elas. Imagina se por acaso tem um erro de medida, alguma coisa, e essa máquina toma uma decisão errada. Vamos falar errada no sentido de desperdiçar dinheiro, recursos e energia. O que o ser humano que tá no boarding vai fazer no dia seguinte? Vai desligar a máquina. Tira esse negócio daí. Né? Então, quem quer assumir o risco? O ser humano assume risco. A máquina não assume risco. A máquina ela é fria. Então, acho que a questão do risco vai sempre colocar o ser humano numa posição de decisão. Entretanto, a ferramenta ela pode ser codecisora ou ela pode ser simplesmente uma recomendação. E a empresa tem que decidir o que ela quer. Ela quer que a ferramenta seja codecisora, ela vai transferir parte do risco para uma decisão fria. Ou ela quer que a ferramenta seja uma recomendação. Muitas empresas estão indo no setor, da direção de recomendar. Mas, André, você falou um tema anteriormente que eu quero voltar, que é também falando um pouquinho que acaba envolvendo pessoas e inteligência artificial, que você comentou que era sobre estatísticos também, mas no final do dia não é isso, não é só contratar um estatístico que sabe programar, dar uma máquina boa, botar ele numa salinha e falar, fica aí. Tranca, coloca a comida lá embaje de vez em quando. Fica aí, por baixo. Daqui a pouco você vem pra gente aqui e mostra qual que deveria ser o preço ótimo, não é isso não? Essa jornada não? Não. Ué, poxa... Falam tanto, né? Vamos contratar um cientista aí, agora a gente tem um cientista, agora vai resolver tudo, deixa ele lá, não é isso não? Não. Que isso? Conta aí pro pessoal por que não, então. Eu acho que tá claro, né, que ó, uma andorinha não faz verão, né? Então ele tem que estar, falando de preço, ele tem que estar inserido num contexto primeiro, de dados, né? Facilitando isso. Segundo, de processos, né? Então ele pode... Eu mesmo passei muito essa situação de criar algoritmos que recomendavam coisas e a pessoa que vai decidir, ou o grupo de pessoas que decide, não decidem na direção desse modelo. E frustra. E por que frustra? Porque não é só aquilo, não é só a modelagem. Então, acredito que quando você pega pessoas da nova geração, nessa geração nova, com alta formação, e principalmente em IA, inteligência artificial, é frustrante trabalhar em empresas, porque é um contexto muito humano. Decisões humanas, contextos humanos, tem a questão de relações sociais e tem a questão do próprio pricing. O pricing é uma questão muito polêmica, né? Então, assim, o ser humano tem que estar no meio da decisão, né? Então, se você faz isso, contrata a pessoa e joga ele lá, ele vai pedir demissão, não fica nem 3 meses. Mas price polêmico, não concordo com isso. Não tem isso. É polêmico, price. Falando em polêmica,
Agora, Mais polêmico. Agora é meu momento polêmico. Então, vamos lá, Wilson. Eu acho que outra coisa que os caras enxergam como o grande messias é a tal da elasticidade. Boa! Né? Mas ela vai resolver o mundo. E então o cara fala, temos que ter estudos de elasticidade, né? E aí eu queria saber, André, até onde a elasticidade ela nos ajuda, mas também ao mesmo tempo ela é uma ferramenta fim ou ela é uma ferramenta meio? E de que forma você tem isso na tua cabeça aí de cientista? Eu vou polemizar ao quadrado também, mas André, não é só pegar lá aquele livro, ó, preço dividido por preço, tal, antes e depois, volume 1, cheguei aqui no número, e pega aquele número ali, aplica e fala... E crava na pedra. Crava na pedra, a minha elasticidade agora é 12, cada 1% de volume você ganha 10% de preço, não é isso não? Não. Caramba. Não, aí para. Cai mais um mito de Price. Não. Olha que eu sou fã desse negócio de elasticidade, hein? São mais de 13 anos trabalhando com isso. Mas assim, ó, vamos ser honestos aqui, né? A elasticidade, se você calcular o ΔV, ΔP, para 2 pontos, e depois você inverter esses 2 pontos e calcular, vai dar um número diferente. Então começa por aí, que você tem que saber o que você está querendo fazer, né? Então a elasticidade não é um número. A elasticidade, você precisa saber o que você quer atingir com aquela elasticidade. Então por trás de uma elasticidade tem uma função de resposta a preço. Tem um modelo de volume. Então, por exemplo, assim, quando a gente fala, a elasticidade de 0 é inelástico, até 1 né? Toda essa escalinha, ela só funciona porque é um modelo de potência. O assumption é que a elasticidade é um parâmetro fixo, um modelo de potência. Só que você pode ter uma realidade de um modelo não linear. Então, você joga tudo isso fora. Ou mesmo o modelo linear, aquela curvinha que a gente sempre vê no livro de teoria, ele também joga isso fora. Então, assim, sinto muito, mas, primeiro, a elasticidade não é um número estático, ele vai mudar com relação à faixa de preço que você trabalha. Sinto muito, é ótimo. Ele vai mexer, se você inverter pontos, ele muda. Então, posso jogar fora a elasticidade? Não. Por quê? Porque, vou supor que você tenha só 2 pontos de dados. Você está lançando a sua empresa, você tem 2 meses de vendas. Ou você tem 2 anos consolidados na sua pesquisa. Você pode usar a elasticidade ali. Então você está generalizando e usando a melhor informação que você tem. Agora, se você tem todos os dados, venda mês a mês, você tem dados de mercado, então você tem que começar a trabalhar em modelagem, né? E o mais importante para você é a função de resposta a preço e não necessariamente a elasticidade, porque a elasticidade ela é pontual. A função de resposta a preço ela vai te dar a curva toda numa faixa de preço. Então é isso que talvez você queira, porque quando você quer uma elasticidade, você quer otimizar a margem, você quer otimizar market share. Você não está pensando necessariamente na elasticidade. A elasticidade não é o fim, ela é o meio, como você falou. E a elasticidade cruzada? Aí começa, não, agora vamos fazer não elasticidade, vamos fazer elasticidade cruzada. Desmistifica isso aí para quem está ouvindo aí, o que é uma elasticidade cruzada e um possível exemplo, assim, só para ilustrar para a galera que nos ouve aqui, por favor. A elasticidade cruzada é um modelo multivariado, ou seja, quando você fala de elasticidade é o ΔV, ΔP, é um modelo univariado. É uma variável só, é preço. A elasticidade cruzada, você vai pôr várias coisas ali. Você pode pôr seu preço, preço de concorrente, outros preços de concorrente, você pode pôr outros parâmetros também. Você pode pôr índices de sazonalidade, índices de mercado, preço relativo. Você põe o que você quiser lá. Só que o que acontece? Ele fica pesado, aquele modelo fica difícil de explicar, né? Então, as pessoas gostam de falar de elasticidade cruzada, mas quando você vai usar, a explicabilidade é mais baixa. Então, o que acontece? Mas por que isso está acontecendo? Aí você fala, não, isso está acontecendo porque tal competidor aumentou o preço, mas o outro abaixou, então um anulou o outro, mas não anulou na mesma intensidade. Então, assim, é complexo de explicar. Então, quando você faz uma elasticidade cruzada, você tem que saber aonde você quer chegar. Por exemplo, normalmente, quando eu faço, é para criar um modelo de share, né? E aí, quando você cria um modelo de share, você consegue criar cenários. Por exemplo, e se o competidor tal subir 10% e só eu ficar no mesmo preço de hoje? E aí você cria um cenário. E se todo mundo abaixar 10% e eu aumentar preço? Quanto que eu perco? Então, esses cenários de quem ganha, quem perde, é o maior benefício de modelo de elasticidade cruzada. Mas eu já fiz modelo de elasticidade cruzada que deu 99% de R quadrado. Opa! Eu fiquei feliz pra caramba, né? Caramba, você quase escreveu uma tese aqui e falou... Eu faltava flutuar. Aí eu apresentei pro meu chefe e tal. Meu chefe adorou tal na época. Mas depois, estudando mais, eu fui ver que se eu tivesse reduzido
a três competidores, eu estava com uns 15 competidores. Caraca. Eu caía de 99 para 95. Quer dizer, o modelo também era bom, só que com muito menos esforço. Então, aquela história... Mesmo resultado. Quase o mesmo resultado. Dobro de trabalho. Né? Então, às vezes eu penso assim, né? Tem muita gente criando uma bola de cristal, criando uma caixa preta na questão de modelagem. E às vezes o mais robusto é fazer com menos, né? E dar o mesmo resultado, né? Para que você quer. Então eu acredito que sim, é muito legal elasticidade cruzada, mas tem que saber para que você vai fazer. Talvez você não precise de elasticidade cruzada, né? Talvez um próprio processo de uma matriz de decisão você resolve muito mais do que criar uma grande elasticidade. Então, não adianta você ter uma caixa cheia de ferramentas se você não sabe para que serve, né? Aí, no final do dia, para um martelo, parafuso é prego. Tá aí. Não, mas eu vou resolver aqui, dá-lhe elasticidade, só sei isso, dá-lhe regra de 3, só sei isso, mas não é, né? Quanto mais ferramenta tem na caixa, não quer dizer que você vai resolver o problema, quer dizer que você precisa aprender a trabalhar ou saber para que serve para cada ferramenta. Então, muito bacana, porque no final, mais do que conhecer a elasticidade, é saber qual é o problema que você quer resolver e qual é a melhor ferramenta para poder resolver. Mas, muito legal. Mas, quem quer entrar nessa jornada, precisa conhecer ou precisa querer gostar um pouquinho de estatística ou não? Eu acho que sim. Você acha que estatística é a base? Eu acho que é a base. Ou seja, para você que está aí nos ouvindo, aproveita, compartilha, manda um joinha, dá os 5 estrelas lá no Spotify lá, manda para os amigos, mas no final do dia se quer entrar numa jornada de elasticidade, começa a falar, poxa, eu gosto de estatística, eu quero aprender um pouquinho de estatística. Se quer avançar numa jornada de IA, precisa gostar de estatística também? Eu acredito sim, mas é minha opinião pessoal. Tem gente que não concorda. Se você quiser usar IA apenas como um processo para resolver ou automatização de processo, também você pode utilizar, mas eu sou partidário dessa daí, que quanto mais estatística você aprende ou se desenvolve, no mínimo você consegue interpretar melhor alguns modelos e consegue calibrar melhor ou, de fato, saber a melhor ferramenta para resolver cada um dos problemas. E tem uma coisa também, né? Eu acho que a gente precisa ter ciência que não necessariamente a gente precisa saber tudo. Claro. Perfeito. Tá? Vamos lembrar que, de repente, se o teu core não for estatística, você pode contratar alguém que tem esse core, né? Porque, às vezes, pode causar... o que a gente está falando, né? Pode ser óbvio para a gente, mas talvez para quem... Você aí, meu amigo, minha amiga, que está nos ouvindo, né? Eu acho que a gente pode causar um certo terror, né? O cara fala, puta, ferrou. Vou ter que fazer uma pós-graduação. Vou ter que... chefe, eu preciso fazer uma pós-graduação em estatística, não sei o que lá. Cara, eu acho que é tudo a questão de você entender objetivo e recurso, né, que você tem na mão. Se você quiser ir, se achar que nem você foi, você achou que era o teu caminho, você foi em frente, beleza, de repente isso pode dar um outro drive para quem está nos vendo aqui agora, mas também não se desespere, né? De repente você pode ter alguém na sua equipe que tem esse perfil e tá tudo bem. Né? Acho que isso é interessante, né? Porque no conceito de time, né? No final do dia você não precisa, nem todo mundo do time precisa ser atacante, né? Você pode ter um meio de campo, precisa ter um goleiro, precisa ter um ponta. Agora, se você tá lá na zaga, quer virar atacante, ou se você tô aqui, mas quero virar quero trabalhar com inteligência artificial. É você, eu quero. Então, entenda uma jornada, porque não é só amanhã eu aprendo a programar em Python, agora eu sou cientista de dados e vou resolver todos os problemas de precificação. Aí eu vou ser o Messias. E você vai ser o Messias. Não tem isso, cara. Pode ser que um dia chegue lá, mas por enquanto, de novo, não vale a pena a gente cravar na pedra nada, por enquanto eu não estou vendo. Você está vendo, André? Não. Você tá vendo, Wilson? Nem a pau. Por enquanto, eu acho ainda que a gente não. ainda tá... Mas se alguém achar, comenta aí pra gente quem é que a gente quer até trazer aqui no podcast aqui, quem é esse Mr. Emen aqui, até pra gente aprender. Eu também quero aprender. A gente grava aqui um podcast falando, mudamos de opinião. Tudo bem. E não é problema nenhum. Tudo bem. Bom, estamos chegando aqui na reta final. André, quem quiser saber mais sobre o André, a gente vai deixar o link dele aqui na descrição para acessar o LinkedIn dele, entrar em contato, que esse assunto a gente sabe que daria para a gente ficar conversando umas 3 horas aqui, né? Deixa aí uma
uma palavra de alento. Deixar aí uma palavra para os pricers que estão vendo a gente nesse momento. Que, se você tivesse que fazer uma recomendação assim bacana, o que você falaria? Eu acho que assim, tenha entusiasmo, porque pricing é uma função. Eu costumo dizer que não é uma área, é uma função assim, muito poderosa na empresa, que faz a diferença, né? E a minha sugestão é convença a organização da diferença que você pode causar. É isso. Muito bem. Boa. Fabinho, suas considerações finais. Cara, além das considerações, eu tô aqui com uma polêmica. Polêmica não. Eu recebi um ponto aqui de umas frases clássicas. A primeira é: vai pra POC, partiu POC. A segunda é: se você está no sistema avançado de planilha, fica tranquilo, você não está só. Você não está só. Tem muita gente aí usando o SAP, tá te falando que é um SAP. Não, sistema avançado de planilha. Então você não está só, fica tranquilo. 2, se você já tem muito tempo, você é um Jurassic, fique tranquilo. Aqui também tem Jurassic Price. Aqui também tem muita gente assim. E o último aqui, nada mais polêmico do que todos, é Price é um esporte de contato. Você vai ter contato com várias áreas, vai aprender muitas coisas, assim como o André falou, partindo para um caminho aí de price que já está indo para uma linha já mais de níveis mais sofisticados, de modelagem, de inteligência artificial. Então, é por aí, é ter contato com várias áreas, é ter contato com vários aprendizados e, como o André falou, é também querer ser entusiasta, de querer aprender se você quer partir numa jornada diferente. E como o Wilson complementou, você não precisa saber tudo, mas você precisa talvez ter gente do seu time ou gente do seu lado que te possibilite chegar aonde você quiser. Se a sua jornada não é uma jornada de price, fique na sua jornada, mas se a sua jornada é uma jornada de price, ouve aí mais os podcasts que você vai ter muito mais dica para poder conhecer e se desenvolver cada vez mais. Um abraço para vocês aí. É isso aí, você não precisa ter o barco, né? Você precisa ser amigo do cara que tem o barco. Opa, melhor ainda. E eu agradeço a vocês. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, valeu. Valeu, pessoal. Clica no sininho, assina o canal, 5 estrelas no Spotify, vocês vão ajudar esse conteúdo a chegar para mais doidos que nem a gente, apaixonados por esse tema. E a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado a todos e valeu. Partiu, vai pra POC.